kHz, emissora de radiodifusão comercial. Uma emissora da Rádio Portal do Sul FM Limitada. Onda Alta, Rio Grande do Sul. Você ouve a partir de agora, na Máxima FM, Constelação Familiar, com Sônia Zanetti Carbone. Beleza, galera, 10h04, bom dia, e nós estamos no ar a partir de agora com o programa da Soninha. Bom dia, Sônia. Bom dia, Grazi, bom dia, Priscila, bom dia a todos que estão ouvindo ou assistindo, que o dia hoje tá pra comemorar, né? É verdade. Em função dos outros dias que tava aquela pinga, chove, nhaca, hoje tá ótimo, temos que aproveitar esse sol. É verdade. Pri, bom dia, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, participado, né, através do nosso WhatsApp. Hoje tu estás aqui com a gente, seja bem-vinda. Bom dia, Gra, bom dia, Sônia, e muito obrigada, eu. Muito bem, Soninha, conta pra gente o que vai acontecer hoje. Muito bem, como eu falei no último programa, a gente vai começar a ensinar as pessoas a ver que trabalhar com as emoções é mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que o nosso cérebro é uma loucura, né? Quer ver como o nosso cérebro é bem burrinho? Vocês duas vão participar disso. Fechem os olhos, vocês duas. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E imagina que você está na porta da cozinha da sua casa. E você enxerga em cima da pia um limão verdinho. Você vai até a pia, pega uma faca, corta o limão no meio, e aí você abre a boca e espreme esse limão dentro da boca de vocês. Eu queria que vocês tivessem visto a cara da Grazi. Alguma de vocês aqui aguou a boca? Muito, tá aguando, inclusive. Você fez cara feia. Mas você tá chupando limão? Não. O cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Você não tá me chamando de burra em rede nacional. Não, é pra mostrar que o nosso cérebro não faz diferença entre o que eu penso e o que eu vejo. Sim. Certo? Nossa, muito legal isso. É muito interessante. Ali é o nível. Tá sentindo? Você começou a fazer assim, né? Assim, ela já abriu a boca, já aguou. A Priscila, não. Ela só fez. Né? Ela meio que tava duvidando o quê? Né? Mas você sentiu. Então, quando você põe veracidade nos teus pensamentos, você começa a acreditar. Sabe aquelas pessoas que são tão boas mentirosas, que acreditam nas próprias mentiras? Nossa, gente. Elas recontam tantas vezes a mesma mentira que passa a ser verdade. Porque o nosso cérebro, ele não tem essa... ele não sabe separar verdade e mentira. Mentira. O problema é que quando a gente fica muito tempo numa emoção negativa, o nosso corpo somatiza, começa a sobrar para o nosso organismo. Então, vou dar só alguns exemplos, tá? Eu escrevi bem grande para não precisar de óculos, para não embaçar hoje aqui, né? Sim. Uma pessoa que fica muito, que aprendeu um programinha, que tem um programa rodando na sua cabecinha de muita tristeza, então assim, ó, pulmão sofre pra caramba e a pele, em forma de alergias. Então, todos os problemas pulmonares, por exemplo, uma pessoa que tem alergia contínua aqui no nariz, né? Não parece que ela tá sempre chorando? Sim. É um choro contínuo. É a tristeza se manifestando em sintomas físicos. Então, você vai trabalhar para nós, que trabalhamos nessa área de leitura corporal, de constelação familiar e programação neurolinguística, quer dizer, é reprogramar o cérebro para ver de um jeito diferente aquilo, que é o que nós vamos fazer hoje, para perceber de um jeito diferente a emoção que foi criada em algum momento. E que, de alguma forma, eu não tenho uma estrutura para dissolver sozinho. Se uma pessoa é muito programada na raiva, sim, quem sofre é fígado. Então, ele gera muito gordura ao redor, começa a ter problemas do fígado e também problemas de visão nos olhos. Então, a raiva tem a ver com o fígado internamente, é o fígado que sofre, uma pessoa que tem um programa muito intenso de raivosidade, e do lado de fora são os olhos, a visão. A pessoa que é muito trabalhada no medo, que vem de uma família que tudo é colocar medo nas pessoas, os rins padecem muito com isso, problemas renais, e ouvidos. Vocês já viram alguém falar que teve câncer no coração? Não, porque é o único órgão que nunca para. O câncer só aparece em órgãos que param. Então, se você fica muito ligado na tristeza focado no passado, depressivo, provavelmente os teus pulmões vão passar por esse processo. Então, câncer de pulmão, câncer de pele. Então, a gente já começa a ir além, entendendo esses
esses fenômenos do nosso corpo. Então, aprender sobre as emoções e aprender a trabalhar com elas. Então, é isso que eu quero fazer. Isso. Né? Muito bem. Então, vamos lá, dona Priscila. Muito bem. Que legal, que Se você legal. quiser tirar o óculos, você não vai precisar ver nada, né? Isso. Para mostrar para vocês que antes, como eu falei no programa passado, para eu trabalhar uma pessoa, eu preciso tirar certos véus emocionais para eu poder conversar com o lado adulto. Porque a emoção, ela não deixa a pessoa ficar nesse consciente, nessa parte mais que a gente pode conversar e ver os fatos sem julgamento. O adulto consegue falar sobre fatos sem julgar. E uma pessoa emocionada, ela se perde, ela vai julgar com a emoção e não com os fatos. Muito bem. Então, isso a gente aprende na programação neurolinguística, a fazer isso. Às vezes chega uma pessoa lá para mim para trabalhar uma questão, ela vem para constelação, né? E eu acabo tendo que utilizar técnicas da PNL para poder conversar com ela. Então, agora eu vou pedir para você fechar os olhos. Respira bem fundo, relaxa os ombros. E as pessoas que estiverem em casa podem acompanhar, né? Vocês vão ver que qualquer pessoa realmente pode brincar com isso. Brincar de minimizar as emoções. E você, Graça, vai estar ali, agora que a Priscila fechou os olhos, você vai começar a observar a fisionomia dela. Certo. Você vai observar o movimento dos olhos, mesmo que tenha os olhos fechados, boca, respiração, se ela vai mudar a respiração, a gente chama isso de calibragem, isso é muito importante perceber, calibrar as reações do outro assim. Por que de olhos fechados? Porque ela não se distrai com o ambiente onde nós estamos. E o nosso cérebro é tão burrinho, que todas as nossas experiências, sejam positivas ou negativas, ele guarda do mesmo jeito. Todas as nossas experiências têm uma imagem, tem um som, ou uma fala, um barulho, e sensações. É desse jeito que o nosso cérebro guarda as emoções. Então, a gente usa a mesma estrutura que ele guarda a informação para diminuir a emoção. Legal. É muito Bem fácil. interessante. Bem interessante. Então, Priscila, eu vou pedir que você se lembre, apenas se lembre, de algo que ainda te gere algum tipo de desconforto emocional. Uma emoção que você gostaria de dizer assim, se eu pudesse diminuir isso, se eu pudesse não sentir mais isso, mas você não precisa mais falar. Apenas você vai levantar a sua mão para dizer, eu lembrei de uma coisa que me gera muito sofrimento, ou só me levanta a mão quando você lembrar dessa situação. Levanta a mão inteira quando você lembrar. Isso eu gostaria... Isso, muito bem. Lembrou. Priscila, com certeza essa situação que você vivenciou, que gerou a emoção, né? Quando você lembrou, veio uma imagem na sua frente, né? Muito bem. Essa imagem me mostra com a tua mão, sempre de olhos fechados, fica o tempo todo de olhos fechados, tá? A que distância do teu rosto essa imagem está? E você me mostra com a sua mão. O quão longe do seu rosto, assim, bem próximo. Bem próximo. É uma imagem grande, média ou pequena? Mais ou menos como se fosse um quadro, um porta-retrato. Muito bem. Essa imagem é escura, é clara, é colorida? A cor você pode falar. Colorida. É colorida? Muito bem. Ela está em movimento ou é uma imagem parada? Parada. Parada. Você está dentro dessa imagem ou você está fora dessa imagem? Você está olhando para ela? Olhando. Olhando. Muito bem. Essa imagem, então, tem o tamanho de um porta-retrato, está bem próximo do rosto. Me descreve a sensação que você está sentindo no teu corpo. É uma sensação péssima. Mas eu quero saber assim, ó, é aperto, é sufoco, eu tô tremendo, é palpitação, é dor de cabeça, é realmente sensação que as pessoas possam saber em casa o que você tá sentindo. Um sufoco. Um sufoco. Em que parte do corpo tá o sufoco? Na região do peito. Aqui, assim, no peito. Muito bem. E você tá percebendo aqui que ela já ofegou aqui, o olho já tá mexendo, isso a gente já tá calibrando, né? Ela tá enxergando de verdade isso. Muito bem. Então eu vou pedir para você afastar um pouco essa imagem do teu rosto, no teu jeito, no teu tempo. Conforme você vai afastando, talvez você consiga deixar mais clarinha essa imagem. Afasta só um pouquinho e me dá um sinal com a mão de novo quando você conseguiu afastar um pouquinho do seu rosto. Isso.
Quando você lembrou da situação da primeira vez, de 1 a 10, o quanto desconfortável estava para você a sensação assim no peito? 10. 10. Estava bem desconfortável. Se você pudesse dar um nome para aquela sensação, além de sufocamento, você diria que é medo, que é tristeza, que é raiva, que é angústia. Que nome você daria para aquilo? Acho que tristeza. Tristeza. Agora, eu imagino que olhando para essa imagem, você escute algum som na sua cabeça. Talvez uma fala, uma voz, não sei. Te vem algum barulho na sua cabeça? Sim. Sim. É alto, é forte, é distante, é baixinho? Alto. É alto. Muito bem. Então a gente trouxe imagem, um barulho e uma sensação. Então agora você vai afastar um pouquinho mais essa imagem. Eu vou desviar do caminho da imagem dela. Né? E vai clareando. Vai afastando e clareando. E vai... Quanto mais longe você conseguir afastar essa imagem, você vai vendo que vai ficando só... Sabe aquele risquinho ao redor da imagem? Como se fosse feito aquele desenho a lápis. Vai afastando. E vai percebendo o que vai acontecendo com o teu corpo quando você vai afastando. Coloca uma moldura ao redor dessa imagem agora. Uma moldura bem bonita. E levanta a mão quando você conseguiu colocar essa moldura. Isso. Afasta um pouquinho mais essa imagem dos teus olhos. E você vai ver que ele vai ficando cada vez mais branquinho. E se você conseguir, põe uma segunda moldura nesse quadro. Isso. E vai percebendo o que vai acontecendo. Você ainda ouve o barulho na sua cabeça? Não ouve. Como é que está a sensação no seu corpo agora? De relaxamento. De relaxamento. Então, quando eu contar até 3, você vai colocar uma terceira moldura e vai transformar isso num quadro que vai ficar na parede aqui dentro do estúdio da rádio, tá? Se prepara. Que tamanho tá agora essa imagem? Pequena. Tamanho, mais ou menos, mostra com a tua mão que tamanho tá. Pequenininha, ótimo. Uma boa lembrancinha, né? Então se prepara para colocar mais uma moldura e pendurar na parede, tá, Priscila? 1, 2, 3. Ela ficou olhando. Ela Muito ficou bem. olhando pra parede, cara. Parede. Qual é a cor do teu sapato, Priscila? Preto. Sapato preto. Ok. Isso se chama quebra de estado. Tá? Eu preciso Nossa, levar o pensamento lá gente. pro outro lado. Fecha os olhos de novo. Respira. E eu vou pedir para que você lembre novamente desse fato, desse acontecimento que te trouxe primeiro. Isso. E levanta a mão quando você tiver lembrado novamente dessa situação. Isso. Tá quanto longe do teu rosto? Assim. Qual é o tamanho dessa imagem? Agora. Já tá menor. Tem barulho? Não. Qual é a sensação no seu corpo? Calma. 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 Que tal a gente empurrar um pouquinho para mais longe essa imagem e colocar mais umas molduras nela? Então afasta um pouquinho. Põe uma moldura bem bonita nessa imagem. Respira fundo. Respira fundo. Imagina também que entre o seu peito e essa imagem, enquanto ela está indo, tem um fiozinho, sabe aquele fiozinho de nylon transparente? Que ainda conecta vocês. Mas eu vou te dar uma tesoura na sua mão agora. Sinta a tesoura na sua mão. E conforme ela vai afastando, você vai vendo aquele fio que ainda conecta o seu coração com essa imagem, o seu peito com essa imagem. E quando eu contar até 3, você vai usar essa tesoura para cortar esse fio. E quando você cortar, essa imagem vai sumir. Você vai jogar onde você quiser. Tudo bem? Se prepara então. Pega a tesoura. Se permita deixar ir. 1, 2, 3. Conseguiu cortar o fio? Sim.
Conseguiu cortar o fio? E agora, quanto estava a sensação de 1 a 10 de desconforto? Acho que uns 5. Debaixou pela metade. Sim. Isso que nós estamos brincando aqui, tá? Pois é, Nós exatamente. estamos brincando aqui. Que essa técnica, ela demora um pouquinho mais. A gente investiga muito mais e vai indo. Qualquer pessoa pode aplicar isso. Desde que conheça a estrutura, como o cérebro humano guarda as informações. A gente sempre utiliza a mesma forma que o cérebro faz para criar a sensação, para desfazer a sensação. Então, assim, ó, a gente não controla as emoções, porque elas são inatas, elas são naturais. Nós nascemos, nós temos que ter a tristeza, nós temos que ter o medo, nós temos que ter a raiva, porque a raiva faz a gente trabalhar, é aquilo que dá aquele pique pra gente ir. A gente precisa da raiva, senão a gente viveria vegetando. A tristeza, ela faz a gente dar uma parada, pensar, e é quando a gente mais aprende, é quando eu estou no momento de tristeza, porque eu analiso, eu faço reflexões, eu faço comparações. Só quando eu estou nesse momento mais recluso, que é só a tristeza que me faz isso. A alegria não deixa a gente recluso, a alegria deixa a gente, né? Sim. O medo faz a gente proteger a nossa vida. A gente dá um passinho para trás. Eita, Sim. peraí, acho que não, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, venha aprender a controlar as suas emoções. Gente, isso não existe. Eliminar emoções? Não, aí você vai se tornar um psicopata. Sim. Tá? E para isso, ou você nasce psicopata, o psicopata, ele tem... Todos nós temos a amígdala cerebral, que é onde estão guardadinhas as emoções, essas interpretações das emoções. Então, o psicopata, ele nasce com essa amígdala, vamos dizer assim, desligadinha. Tá? Porque tem níveis de psicopatia. E também existem estudos de pessoas que tiveram, por exemplo, tomaram tiros na cabeça, sofreram acidentes na cabeça, que afetou a amígdala. E elas ficam completamente sem emoções. Elas ficam, né, não sabem lidar mais com essas coisas. Então, a emoção, ela é fundamental para preservar a nossa vida. Então, a gente não elimina, mas a gente aprende a lidar com ela. Importantíssimo. Uma vez eu tive uma cliente muito legal, que ela tinha muito medo de dirigir na subida. Ela tinha medo de arrancar na subida. Tá? Ela dirigia, mas quando chegava... E ela morava numa pirambeira, assim, para chegar no apartamento, no prédio dela, tinha um super subidão. E eu ensinei essa técnica, eu disse, faz assim, ó. Já que você vai ficar em casa, pega esse medo da subida, transforma numa coisa, e quando tu estiver deitada na cama, põe dentro de um balão e imagina que o balão vai sair pela janela do seu quarto. E faça isso várias vezes. Depois de uma semana, ela estava subindo na boa, o subidão, e ela mesma, né, de sentar. Mas você precisa estar num ambiente muito tranquilo para fazer isso. Sim, sim. Então, lembrando assim, ó, claro que o melhor de tudo é alguém conduzindo a pessoa. Claro que sim. Tá? Conduzindo isso. Mas agora que você pegou, é muito simples. Sim. Né? Eu trago a imagem, eu vejo quanto aperto. É muito importante ver as cores. Quando está colorido, quer dizer, não é tão forte assim. Mas quando é uma emoção muito forte, é um trauma, é um medo, um pavor, ou é uma mágoa, um ressentimento muito... Eu tô com muita raiva ainda da pessoa ou da situação que aconteceu. A imagem, ela é marrom, ela é preta, às vezes aparece só um redemoinho. Então, não necessariamente vai aparecer uma fotografia da situação. Certo. Outras pessoas veem a situação acontecendo na frente, por isso que eu pedi, é uma imagem parada? Tá em movimento? Cada um vê de um jeito diferente. Eu já tive clientes que só enxergavam um redemoinho na frente, uma cor cinza, como se fosse uma fumaça. Nossa. Não tem problema. Sim. Não tem problema. É a forma como o cérebro dessa pessoa guardou essa informação. E a gente usa essa mesma estrutura para dizer, então vê esse redemoinho indo, vai clareando, sumindo, virando aquela fumacinha, aquela nuvenzinha bonitinha, e você vai trabalhando com o que a pessoa tem. Não se inventa nada. Então, simplesmente, o nosso cérebro faz isso. Então, quando eu sei que ele tem imagens, sons, falas... Claro que eu prometi que não ia investigar nada, né? Mas se eu quisesse ir mais a fundo, eu ia investigar o que ela pensava dela sobre ela mesma naquela situação. Porque daí eu vou investigar crenças. Claro. O que na autoestima dela que baixou com relação àquela situação. Então, num atendimento de consultório, você vai investigar mais. Aqui é para demonstrar para as pessoas que qualquer um pode aprender a fazer isso para ajudar outras pessoas. Ótimo. Muito bom. Então, espero que as pessoas queiram aprender mais, porque terça-feira eu vou trazer a outra menina que se candidatou também para aprender a digerir emoções. Ótimo, né? Bom Porque, demais. às vezes tem pessoas que ficam com muitos problemas de gastrite e tal, porque estão remoendo coisas, né, que não desceram direito, ou problemas no esôfago. Sim. Né? Então, a gente aprender a digerir as emoções também, que é um importante movimento também. que é um movimento diferente também, mas que ajuda muito para as pessoas a melhorarem o seu estado emocional de uma forma rápida, tranquila, sem ser invasivo, sem expor. Sim. E ajuda.
Talvez vai dar umas tremedeirinhas, porque que nem assim, às vezes a gente não tem permissão para deixar ir. Porque manter aquilo lá é uma coisa boa para eu jogar na cara da pessoa. Né? Porque eu não pedi para ela o que foi. Tá? Sim. Não é a nossa intenção aqui saber se tinha uma pessoa envolvida ou se era só uma percepção dela ou não, né? Então, às vezes, quando é um acontecimento entre, por exemplo, nós duas brigamos, digamos que somos casados, né? Sim. E daí, mas eu quero ficar com aquela dorzinha porque a hora que eu puder jogar na cara, né? Então, às vezes a pessoa não tem permissão para cortar aquele fiozinho e deixar ir. Muitas vezes acontece. Então, a gente usa outros meios. Não só digerir a emoção, então. Né? Ótimo. Mas só o fato dela, assim, na segunda vez já era pequenininho assim, já diminuiu pela metade. Ok. E isso vai continuar a reverberar no teu cérebro por uns dias. Né? E provavelmente eu vou fazer um áudio para você. Tá. Vou te mandar, depois me manda o WhatsApp dela. Sim. Tá? Pra eu mandar pra ela continuar fazendo. Até ela não enxergar mais nada e não sentir mais nenhum tipo de emoção. Muito legal. Foi muito legal. Meu Deus, gente. Espero Show de que bola. As pessoas possam aproveitar bastante isso. Maravilhoso. Muito bom exercício. Sensacional. Isso é PNL. Show de bola. Meu Deus do céu, eu tô aqui apavorada. Porque eu acompanhei tudo que a Priscila sentia, né? A gente conseguia observar. Você viu os olhos dela como mexiam? Os olhos e aqui assim, ó, rosava e o olho fazia assim, ó. É sensacional, é muito legal. Muito bem. Meninas, muito obrigada, Pri. Obrigada por tua disponibilidade, viu? A gente é muito grato pela tua vinda aqui hoje pela manhã. Adoro essas cobaias de rodar. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Porque se não tem as pessoas que se propõem a aparecer, a gente não consegue. Porque uma coisa é você explicar, outra coisa é ela sentir e poder falar. Gente, é verdade, diminuiu, não senti. Né? Sim, é verdade. Muito obrigada, Pri. mesmo. Beijão. Obrigada. Soninha, até a próxima terça? Até terça-feira. Então tá bom, estamos certos. 10h26, bom dia. Você ouviu o programa Constelação Familiar com Sônia Zanetti Carbone, aqui na sua Máxima FM. Rádio Máxima.